A Psicologia e Você. Uma ação social do mestrado em Psicologia da UCP. Apresentação, Dr. Tavares. Rapaz, e que coisa boa. Para mim, terça-feira é um motivo muito alegre, um motivo muito especial, porque nós estamos conversando, aprendendo, batendo um papo, trocando uma ideia. E o professor vai nos passando toda a sua experiência. E a gente está sempre aprendendo muito com ele, com certeza. Meu querido professor Tavares, boa tarde. Prazer tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, Jorge Luiz. Boa tarde, equipe técnica de ouro aí, da nossa querida Rádio Imperial. Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes. Mais uma vez é uma honra estar aqui com vocês para falarmos sobre temas que são relevantes do nosso cotidiano. Coisa boa, professor. O senhor foi uma grata surpresa nesse ano de 2017, né, que nós começamos aqui. E uma satisfação muito grande também contar com sua presença aqui nesse ano de 2018 e que nós possamos fazer outras e outras parcerias de sucesso. As pessoas comentam comigo. Encontro com as pessoas na rua, as pessoas estão sempre comentando e falam muito também nesse quadro. Elogiam muito sua participação aqui nesse programa. Bacana. Falam muito do debate, falam muito dos quadros e sempre lembram também sua participação nesse programa, viu? Muito obrigado por esse carinho e é um bom sinal, né, que estamos aprendendo todos juntos. Verdade. Em parte também aprendemos bastante sobre o que não é aquele ambiente acadêmico, né? Aquilo que é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, quantas vicissitudes, quanto sofrimento temos por aí, não? E de algum modo a gente pode contribuir para dar um alento, um pequeno momento de alegria e, sobretudo, também construir caminhos de solução. Essa é a nossa proposta, de que aquilo que a gente faz no ambiente universitário, aqueles aprendizados que nós agregamos à nossa experiência possam ser compartilhados. Nós chamamos esse ensaio, essa atividade de inserção social. Inserção social. Professor, falemos hoje então de comunicação entre familiares, né? Como é difícil às vezes falarmos sobre o que estamos sentindo, o que achamos correto, com aquele cuidado, né? Sem que sejamos mal interpretados. Aí cria aquele mal-estar na família, né? Complicado. Professor, o que pode explicar a dificuldade que as pessoas sentem em conversar francamente como pais e irmãos? Jorge, é claro, é notório, todos nós reconhecemos que os irmãos, os pais, eles naturalmente se conhecem de longa data, então eles têm uma história e essa história de vida pode eventualmente ser permeada assim de momentos em que as mágoas acabam acontecendo. Muito provavelmente elas acontecem não porque as pessoas têm a intenção de fazer o outro se entristecer, mas muito mais provavelmente pela frustração causada àquele desejo que não pode ser cumprido, àquela necessidade que não pode ser amparada, e tudo isso vai se somando e criando ruídos na conversa. E porque se conhecem, né, então cada um sabe o jeito do outro e aprenderam a lidar, né, com esse jeito do como as pessoas se apresentam em família. Nós costumamos dizer que quando uma pessoa, um familiar, chega a fazer um processo terapêutico padrão de consultar um psicoterapeuta, essa pessoa, ela traz uma história da família e ela representa, na verdade, algo que é disfuncional nesse contexto familiar. Não? É muito comum as pessoas dizerem assim, fulano é a ovelha negra da família, você já deve ter ouvido falar. Mas ele, na verdade, ele representa uma polarização. Aquilo que não é possível, a pessoa acaba exercendo aquele papel, digamos assim, que lhe sobrou. Bom, aprender a lidar com os outros não quer dizer que resolva o problema.
eles desenvolvem, na verdade, rotinas de fala que visam reduzir a possibilidade de crise entre eles. Alguns, às vezes, simplesmente deixam para lá. Os outros, da manhã a gente conversa. E aí vão essas falas aí que não levam a lugar nenhum, mas retardam o problema, né? Se não resolve, pelo menos dá um alívio. E é importante, então, que as pessoas escolham as palavras certas, para não causar essa impressão, né, de que está ali em não conformidade com os demais. Então, as estratégias subjacentes se repetem na comunicação entre os familiares, ou seja, se tentou de muitas vezes conversar, se tentou de vários modos, né? Na presença da raiva, as pessoas gritam umas com as outras, quando entristecem, todas se vestem de luto. Então, nós sabemos que há momentos em que as pessoas se agregam, se aproximam, e outros se espetam e se afastam. A gente usa uma metáfora na psicologia, que nós chamamos de família. Família muito se assemelha, quando se fala em comunicação entre eles, a família porco-espinho. Se estão muito perto, se espetam, e se ficam muito longe, sentem frio, querem se aproximar. E esse movimento lá e cá, vai construindo esse social entre as pessoas. E cada um sabe, na verdade, onde está o botãozinho verde para agradar o outro, e onde também está o botão vermelho para atacar ou irritar quando acha que deve. Acontece que muitas vezes as pessoas esquecem do botão verde. Passam semanas apertando o botão vermelho uns com os outros. E isso aqui cria as mágoas. Um fala e o outro não escuta, e o outro escuta, mas aquilo que ele escuta não é o que o outro fala. Ele está prestando atenção mais naquilo que é povoação dos seus pensamentos do que propriamente a comunicação que vem de fora. Agora, meu querido professor, pensando nisso, não é essa uma estratégia que pode resolver muitos pequenos conflitos familiares, professor? Essa estratégia de escolher qual botão apertar, ou seja, ter uma predisposição a ser mais aberto a conversar, ou uma predisposição a aumentar as suas resistências, ela pode ser solução e pode ser problema, porque depende do que acontece. Se propõe uma abertura, ela vai caminhar para a solução. Se aumenta as resistências, vai realmente complicar. Poderia, então, ser, se não fosse, por exemplo, a vontade que as pessoas têm de, eventualmente, não transigir naquilo que anseiam. Normalmente, a gente trabalha com dois tipos, digamos assim, de amor entre pessoas da família. Tem uns que ficam muito ligados e amando aquilo que possuem. Chamamos isso de um amor pragmático, um amor empírico ou amor de Aristóteles. E outro fica muito ligado naquilo que lhe falta. E, eventualmente, lhe falta aquilo que o outro tem. E, então, aparece aí cenas, pequenos ensaios de ciúmes. Esse amor aí, pelo que falta, a gente chama de amor platônico. Então, toda conversa tem duas naturezas. Quando a gente força o nosso ponto de vista, quando queremos que o outro escute a nós e que nos dê razão, nós estamos numa fase dialética, porque o outro está querendo a mesma coisa. Então, as pessoas não conversam. Elas falam umas com as outras, mas elas não se ouvem. Elas fazem questão de manter o seu ponto de vista para ver se a pessoa que está lá do outro lado consegue dar um retorno, que ouviu, que prestou atenção naquilo que foi falado. Nessa fase é uma fase que a gente chama de dialética. Mas quando a gente passa a ouvir o ponto de vista do outro, e que a gente estabelece uma vontade de compreender, aí nós estamos na fase do diálogo. É aí que a coisa começa a funcionar bem. A dialógica é uma conversa em que as pessoas, todas elas, saem ganhando. Na dialética, não. Alguém ganha, então alguém perde. E isso gera o quê? Situações mal resolvidas. Então, nessa fase aí, em que as mágoas forçam a conversa a ficar na dialética, não está havendo solução. As pessoas pensam que as outras ouvem, mas não está ocorrendo. Parece que falam, um em cada canal. Um amigo meu, psicólogo, ele dizia isso, quando um casal não conseguia um compreender o outro, parece que vocês estão falando como quem fala em walk-talk. O radar que recebe a mensagem nunca é o mesmo que é o que passa a mensagem. O walk-talk ele não está sintonizado, a pessoa não está na fala do outro, está na fala egocêntrica, ou seja, diz daquilo que vai dentro da sua mente,
que vai dentro das suas ansiedades. Então, na fase do diálogo, isso muda, né? A necessidade do acordo é que passa a ser imperiosa, passa a ser importante. As pessoas, então, se abrem a ver onde podem ceder e onde não podem, porque, nesse caso, concordar significaria grande prejuízo pessoal. Então, ainda que se avalie assim, ceder pequenos espaços ajuda a encontrar caminhos de solução duradouros. Agora, professor, você está ouvindo o nosso programa, você está nos acompanhando em 1550 ou pela internet. Estou batendo um papo com o nosso querido professor Tavares. Professor, as pessoas precisam, então, de tratar compromissos mais a sério, isso é, devem se comprometer de uma forma mais produtiva e verdadeira, ao invés de apenas concordar num primeiro momento e depois minar as resistências até conseguirem o que realmente querem? Lembrando que a gente não está generalizando, nós estamos falando em tese, mas é bem comum pessoas agirem desse modo. Quando as coisas apertam muito, elas dão aquela concordada para amanhã e começam a trabalhar costurando, né, a opinião dos outros, até que as pessoas acabam por entender, de algum modo, que aquela intenção manifesta, na verdade, é preservar os interesses de um. E isso acaba também levantando resistência nos outros. Então, a coisa é meio bem por aí. O que é combinado não é caro. E quando é combinado mesmo, não fica nada por resolver depois. As coisas ficam estáveis, perenes, né? Todo mundo fica realmente num acordo que, embora não seja tão confortável quanto queriam, é um conforto possível que respeita interesses de todos. Então, o que é um resolvido bem resolvido é assim. Se, por outro lado, a gente resolve de forma momentânea, de certo em um futuro, e de repente não tão distante, aquele assunto que se supunha resolvido, ele volta e falas regressivas acabam acontecendo novamente. Daí a importância de, quando sentar para conversar, é para conversar, não é para todo mundo falar junto. Entendeu? Um fala, outro ouve. Então, tem uma coisa interessante entre culturas assim até mais primitivas. Os índios, quando ficam numa roda de conversa, quem tem o direito a falar é o que tem o cachimbo. Então, quem está com o cachimbo da paz na mão, ele também tem a palavra. E os outros prestam atenção, porque sabem que uma hora o cachimbo vai chegar na mão para poder falar também. Mas esse combinado, às vezes, não acontece na nossa cultura. As pessoas tomam conta do seu microfone e não largam de jeito nenhum, parece que é só dele. Então, nesses aspectos aí, a hora dessas pressões, vapores e contravapores, a gente pode chamar assim, causa, né, impactos maiores. Não só fica a questão da emoção, de sentir uma mágoa, uma raiva, mas fica uma coisa mais complicada, que é uma cognição muito rígida sobre o que é o comportamento do outro. E isso cria uma espécie de defesa, muita gente chama de má vontade. A pessoa está de má vontade, não quer ouvir, etc. Mas não é bem isso, é que ela está tão escaldada, tão escolada, de ver que aquele tipo de comportamento não muda, que ela resolve por si mudar, ela se defende. Nós falamos aqui no programa anterior que a primeira linha de defesa é a própria pessoa. E quando você vê, ela está usando estratégias de fala para se proteger. Uma das estratégias é esquivar-se do assunto, deixar para lá, deixar no banho-maria, que acaba resolvendo sozinho. Essas coisas que resolvem sozinho, em geral, não são boas soluções. Então, nessa fase do diálogo, é muito importante, né, que as pessoas tenham essa vontade, essa intenção de chegar num ponto concreto, de onde ela pode ceder e onde ela não pode ceder. Então, como que isso acontece, né? Como é que as pessoas vão se resolvendo? Se é só momentâneo, não é resolução, vai funcionar de um modo precário, vamos dizer assim, e tem conversa depois. As pessoas que usam essas estratégias de aliviar, é muito comum a gente chamar essas pessoas de hipócritas, exatamente porque elas querem reduzir crise, não resolver problema. Uma coisa é você reduzir a crise, deixar para depois. Não? E uma das falas muito comuns nessa coisa é a fala do gerúndio. Está ficando pronto.
passa aqui amanhã, ver se vai estar pronto, senão a gente marca um outro dia. Esse tipo de não assertividade, essa conversa que não é definitiva, que não se compromete, ela é a causa das irritações, porque a pessoa se sente ludibriada, né? Isso causa um erro de interpretação. No cinema público você vê que tem muito disso. A pessoa diz assim, passa aqui amanhã que ainda não foi assinado o documento, ou então está no protocolo da outra sessão, está chegando aqui. Essa coisa do gerúndio, na época do governo Serra em São Paulo, foi proibida. Funcionário público tem que marcar horário, não pode marcar coisa do tipo, está ficando pronto, está sendo tratado o assunto. Essas coisas não são comprometedoras. Está sendo tratado o assunto, não tem nada que responsabilize alguém e não tem nada que esteja em definitivo num ponto do tempo para dar solução. Então, esses estilos de atribuição que levam as pessoas a estabelecerem as suas convicções, né, e queremos achar que sabemos o que vai no pensamento do outro, são atribuição de causalidade, o que dá causa à maneira da pessoa ser, a gente fica inferindo, especulando, de atribuição de intencionalidade, o que essa pessoa quer dizer com isso. Essas perguntas vão sendo, digamos assim, ouvidas com um ouvido interno, enquanto a fala do outro procede. Ou seja, essa coisa de, será que ele está com uma intenção que é tirar o meu argumento, já cria defesas e ele já parte para a dialética de novo, ou seja, forçar o seu ponto de vista. Porque essa cognição subjacente, esse pensamento que está por baixo, dentro da mente, impede a compreensão. Então, afetos como raiva, medo, tristeza e a ansiedade vai rondando a mente de todo mundo. Os estilos que são de sucesso tendem a ser estilos abrangentes e não específicos. São permanentes e não temporários. E eles partem da pessoa, são autônomos e não sociotrópico, que aí a gente diz que é sociotrópico quando a gente ouve a ideia dos outros, que é a parte da ideia de que o outro sabe o que diz, então é melhor aceitar o dele. Então, com essa combinação aí de estilos, as pessoas vão tocando as conversas, é assim que funciona. Professor, então como seria um exemplo desses modos ou estilos de atribuir valor às ideias de si e dos outros? Só poderia nos dar um exemplo de estilos de atribuição, professor? Pois não. Os pensamentos, eles seguem estilos de atribuição. Um exemplo, se uma pessoa Maria vai com as outras, ela é sociotrópica, porque ela vai naquilo que os outros dizem. Se a pessoa é de lua, então ela tem um estilo temporário, ela muda de ideia toda hora. Então não há para confiar. Já se a pessoa é de falar e defender um só ponto de vista, em geral ela é específica, ela não fala no todo, a conversa não acaba. Então, os estilos que levam uma conversa bem-sucedida são abrangentes, aqueles que esgotam todo o assunto. São os permanentes, que geram soluções duradouras. A solução encontrada não tem senão, não tem dúvida mais para resolver. E as autonômicas, elas são preferenciais, partindo da própria pessoa, porque gera compromisso. Elas são suficientes para um bom acordo, e assim funciona. Agora, professor, veja bem, os pensamentos decorrentes desses estilos de atribuir valor à fala das pessoas podem trazer ruído, eventualmente fazer a conversa desandar? Com certeza, sim. Esses pensamentos são chamados cognições de permissão. Na verdade, nós chamamos de cognição o ato de pensar e o resultado do pensar, ok? Então, quando se fala cognição, a gente está falando de pensamento, é o que dá na mente da gente. E quando a gente fala de pensamento de permissão, é porque a partir desse pensamento a gente associa soluções que a gente acha que sejam melhores, porque elas permitem que as pessoas cheguem a uma conclusão sobre o que está no foco da conversa. Se a pessoa, porque historicamente age de modo a forçar seu ponto de vista, ela poderá, num momento, acarretar, na verdade, a resistência do outro por causa da cognição de permissão. Opa, está querendo me enrolar, por exemplo, pode aparecer esse pensamento na cabeça da pessoa. Então, acabam entrando na dialética e não vai ter acordo. O máximo que se poderá conseguir é marcar outro dia para uma nova conversa. Há um conflito a ser resolvido em nossa mente, que é quando que é certo dar valor àquilo que a gente quer, e quando que é certo dar valor àquilo que a gente precisa.
São duas coisas bem comuns no nosso dia a dia. Às vezes a gente quer o que não precisa e a gente precisa daquilo que não quer. E quando a gente quer aquilo que a gente precisa, então a gente fica muito realizado, porque assim as coisas andam, né? Então, uma delas dizendo eu quero, a outra dizendo eu preciso, e a gente não sabe se dá valor à nossa realidade ou ao nosso desejo. Quando o que queremos é também isso que a gente precisa, está tudo bem, desde que não dependa de outros. Mas se o que um quer, o outro não abre mão, daí precisa mediar. Agora, professor, como funciona então essa mediação? Mais ou menos assim. Enquanto um fala, os demais escutam. Lembra a conversa do índio? Uhum. É isso aí. E alguém assume a postura de observar aquilo que é ponto de discórdia e vai atuar para reduzir essas diferenças, fazendo as perguntas certas. Ok? Eu já disse aqui uma vez, uma frase que eu gosto muito: a gente só faz as coisas certas se fizermos certas coisas. Ou seja, se a gente dividir o problema em problemas menores e descobrir cada ponto de solução do problema para costurar a solução do problemão. Então, o ponto de equilíbrio é que as proteções que são criadas na fase dialética devem reduzir. A gente tem que abaixar o nosso murinho. Ok? A gente levanta muros de resistência, a gente tem que baixar o murinho para saber ouvir o outro. Então, se ninguém assim concordou e não tem ponto de equilíbrio, a conversa tem que continuar acontecendo, ok? E se alguém concordou apenas para dar fim à conversa, sabe que vai rolar outra confusão, né? Mais tarde vai voltar ao assunto. E se os estilos de atribuição de todos forem os de sucesso, ou seja, aqueles que são mais abrangentes, aqueles que são mais permanentes e aqueles que são mais autonômicos, então nós temos chance de um bom acordo. Caso contrário, o assunto não ficará resolvido de pronto, vai ser um esqueleto novo no armário e uma hora ele volta. E assim é que a mediação acontece. A pessoa trabalha para baixar as resistências. Vamos ouvir melhor a opinião do outro. Vamos tentar explicar melhor esse assunto. Estamos agora ouvindo você. Por que razão você acha que não pode mudar de ideia? O que pode decorrer de ruim se você mudar de ideia? Vai flexibilizando. E a tá bom, eu topo isso, o outro tá bom, eu topo aquilo, e de repente temos uma solução, tá? E aquele negócio, não é um jogo onde todo mundo se dá mal. Na verdade, é uma conversa onde todas as possibilidades de atender às demandas singulares de cada um do grupo é trabalhada, e aquela em que dá um máximo de eficiência a essas possibilidades será uma escolha, digamos, bem sucedida. Mas se de algum modo uma escolha impõe sobre o outro um esforço que ele não pode fazer, uma hora essa pressão volta. É como o movimento, né, de esfria, mas se espremer, a gente se esperta. Uhum. Então, conversa em família é um pouco isso. A gente sabe que os recursos são limitados, a gente sabe que as carências são maiores do que os nossos recursos. Então, o melhor que a gente tem a fazer é não magoar uns aos outros. E isso começa com o respeito a si e o respeito ao outro. Quando a gente respeita, a gente consegue ouvir. E quando a gente não respeita, a gente passa o rolo compressor em cima das ideias alheias. É bom a gente ficar com esse ponto aí para a nossa reflexão hoje. O respeito do outro pelo outro e por si. Quanto mais eu tenho amor próprio, mais eu vejo no outro um espelho de mim. As pessoas são como os outros dizem que elas sejam também. Isso, você começou a conversa aqui com a história de uma rádio celta, né, da Irlanda, que tem uma base celta muito presente, ainda nos dias de hoje. Um pensamento celta é esse: 3 coisas uma pessoa é: o que elas pensam que sejam, que é a sua autoconsciência; o que os outros pensam que ela seja, que é a sua reputação; e o que ela é verdadeiramente, a sua essência. Note que quando a autoconsciência não bate com a reputação, nós não sabemos qual é a essência da pessoa. Então, a conversa ajuda a aproximar a reputação da autoconsciência. Nós podemos revisar os nossos pontos de vista. Ter essa flexibilidade significa ter uma chance de sucesso. Não ter significa embolar a conversa, causar silêncio e sofrimento em todo o grupo. Porque quem é irmão, não tem como escolher. Já foi escolhido assim. Obrigado, professor. De nada. Tenham todos aí uma boa semana e que o Dia Internacional da Mulher seja
permeado de muitas alegrias para as mulheres guerreiras desse país. Até terça, se Deus quiser. Até terça. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um tema da semana do bloco A Psicologia e Você, com o Dr. Tavares. Uma ação social do curso de mestrado em Psicologia da UCP. Até a próxima, com nova mensagem de você, ouvinte. Continue nos prestigiando. Tua audiência é tudo de bom para nós.